Por que o nome de Maquiavel aparece geralmente associado à ideia de política como uma arte de dissimulação? A ética deve refletir sobre o modo como os homens deveriam ser ou sobre como eles são? Utopia ou realidade? O que vale mais no campo da ética? Quer conhecer um pouco mais a resposta para estas e outras questões no pensamento de Maquiavel? Então, vem refletir com a gente sobre estes temas em mais uma videoaula aqui no nosso canal. Ao ser considerado como o pai da ciência política, geralmente se fala de como Maquiavel propôs a autonomia desta ciência em relação à ética e à religião. Não há dúvidas de que Maquiavel concebe a política com leis e regras próprias, situada, por isso, além dos limites da moral. Ao fazer isto, ele rompe com a subordinação teológica e moral com que a Idade Média atara o poder político. Mas isto não significa dizer que Maquiavel não leva em consideração princípios da ética e da religião. Para entender a inserção da ética na obra de Maquiavel, é preciso levar em consideração pelo menos duas questões que são fundamentais: o seu realismo político e a sua visão acerca da natureza humana. Vamos dividir, portanto, a nossa videoaula em três partes. Vamos pensar este realismo político e sua relação com a ética. Em seguida, vamos pensar a ética a partir da visão de Maquiavel da natureza humana. E, finalmente, vamos abordar de forma bem resumida os capítulos 15º ao 19º da obra O Príncipe, onde nós encontramos aquilo que podemos chamar de o seu pequeno tratado da moral do príncipe. Se você já acompanha nossas videoaulas, você já sabe. Mas se é a primeira vez que você está nos assistindo, você vai encontrar aqui na descrição deste vídeo este pequeno resumo para você entender melhor a nossa videoaula. O mesmo realismo que faz com que Maquiavel seja considerado o pai da ciência política explica também as suas considerações acerca da conduta dos governantes, seja em um principado, seja em uma república. Havia um modo de literatura muito usual na época do Renascimento, chamado speculum principis, ou seja, espelho para príncipes, permeadas de conselhos gerais e normas morais a serem seguidas por governantes em geral, sejam eles reis ou príncipes. Esse gênero de literatura objetivava apresentar uma imagem ideal que pudesse servir de reflexo para a conduta do governante. Essa modalidade de literatura assentava-se em uma longa tradição greco-romana que tomava como fonte obras como a Ética Nicômaco de Aristóteles, o De Officis de Cícero, e não podemos deixar de mencionar as utopias que tomavam como base a República de Platão, que descreve um modelo ideal de sociedade. É nesse contexto das utopias e dos speculum principis que Maquiavel irá adotar uma postura de contestação. Ao contrário das utopias que procuram descrever como os homens devem agir e como os governos devem ser, Maquiavel se preocupa em como os homens e os governos são de fato na realidade. Podemos afirmar que Maquiavel propõe em sua análise política não a ausência da ética, mas de uma ética que leva em consideração a verdade efetiva dos fatos. Por isso faço questão de repetir que para entender o lugar da ética na obra de Maquiavel, é preciso levar em consideração esse realismo político. É errado dizer que para o pensador florentino se deva banir o valor da virtude da esfera pública ou que a política não tenha sua própria moral, mas esse valor de virtude precisa levar em consideração as ações segundo as exigências do momento e da necessidade. O Príncipe de Maquiavel apresenta um perfil de governante que rompe com os padrões da moralidade da política até então ditados pela tradição religiosa, sobretudo a tradição cristã, segundo a qual um bom governante deve ser construído através das práticas das virtudes. E é preciso considerar que a conduta do governante pode ser distinta para Maquiavel de acordo não apenas com cada situação real, mas também levando em consideração a forma de governo. Essa conduta pode ser bem distinta em se tratando de principados e repúblicas. While I live, Florence will not fall. E aqui nós iremos levar em consideração sobretudo a conduta do príncipe. Para Maquiavel, quando a degeneração das instituições se torna impotente para frear o desregramento dos cidadãos, ou quando a nação se encontra em perigo de decomposição, torna-se necessário um governo forte e centralizador, o que não significa ditadura ou tirania. E lembremos que Maquiavel se encontrava em um contexto de uma Itália bastante dividida e que clamava por alguém que pudesse unificá-la. Em casos assim, torna-se necessário que um governante imprima a forma e o espírito do qual depende a organização do Estado.
A adoção do regime monárquico se torna necessário quando os indivíduos não respeitam nem as leis, nem as instituições. Deve-se, então, subjugá-los por meio de um braço régio. Um monarca, com o poder centralizado em suas mãos, poderá então conter as causas de degeneração, conflitos e tumultos sociais e a corrupção das instituições políticas. Amém. Entretanto, quando o Estado estiver estabilizado, quando as leis e as instituições forem respeitadas, quando o poder político cumprir com a sua função de regenerar e educar o povo, ele estará preparado para a passagem para o regime republicano. Embora a obra mais conhecida de Maquiavel seja O Príncipe, ele não considera como a melhor forma de governo um principado, e sim uma república. E uma das razões é porque, como num principado está ligado à virtude de apenas um homem, este se torna pouco durável, porque a virtude desaparece com a sua vida, ao passo que uma república não está vinculado à vida de apenas um homem. E vamos entender agora as considerações de Maquiavel sobre a ética a partir da sua visão antropológica. Já vimos que Maquiavel não acredita na existência de um poder fundado na visão dos moralistas clássicos gregos ou romanos, nem da tradição cristã, ou em um mundo onde os homens são naturalmente bons. Não levar em consideração o modo como os homens agem de fato, para quem está no poder, significa caminhar para a própria ruína. A moral precisa levar em consideração esta questão utilitária e realista. Como consequência da sua visão realista, Maquiavel considera que os homens não são bons e não seguem os princípios da tradição cristã. Muito pelo contrário, os homens são ingratos e mentirosos. Geralmente são volúveis e inconstantes quando se trata de questões relacionadas ao Estado e possuem um vício que é bastante prejudicial ao bem comum deste, que é a ambição. Ao ressaltar que os homens são ambiciosos, Maquiavel afirma que o príncipe deve então manter-se em guarda e considerá-los como se fossem inimigos, porque na adversidade eles sempre ajudarão a arruiná-lo. Para Maquiavel, a natureza humana é corrupta e perversa, o que pode ser facilmente observado a partir do fato de que os homens sempre dominaram uns aos outros e que o jogo político foi sempre um jogo de poder e ambição. Ao contrário do que afirmava Aristóteles, o homem não é um animal social. O homem só pratica o bem ou se submete à lei movido pela necessidade de sobrevivência. Por isso, aquele que está no poder deve levar em consideração que a natureza humana é má e que é necessário a existência do Estado para coibir os maus instintos dos homens. Ao considerar que os homens são naturalmente maus e que estão sempre dispostos a cometer maldades, Maquiavel não nega inclusive a possibilidade do uso da força pelo governante, uma força que deve ser utilizada para a manutenção das instituições e da vida. O príncipe pode, então, usar de forma legítima a força para impedir que a sociedade mergulhe na violência. A natureza corrupta dos homens é a razão pela qual o uso da força é uma possibilidade permanente no horizonte da política, e são a habilidade e a perspicácia do governante que irão indicar o momento certo de utilizá-la. Para Maquiavel existem duas formas de se combater a corrupção proveniente do comportamento humano, uma através das leis e outra através da força. Caso a lei não seja suficiente, ou como nem sempre a lei é suficiente, recomenda-se ao príncipe que ele saiba utilizar-se da força. É por isso que Maquiavel usa a imagem da raposa e do leão. Com a raposa, deve-se aprender a usar a astúcia, com o leão a aterrorizar. É a necessária astúcia da força ou a imprescindível força da astúcia. O príncipe deve estar sempre pronto para usar a força para manter o seu poder, mas isto deve ser analisado de acordo com as circunstâncias e apenas em momentos específicos. Por isso Maquiavel vai dizer que é necessário saber empregar o animal, o uso de força e até de armas, e empregar o homem, o uso de leis. Mas uma vez estabelecida uma ordem política bem estruturada, o uso da força e até da crueldade perdem a sua razão de ser. Por tudo o que dissemos até aqui, vemos que Maquiavel não nega a necessidade de uma moralidade tanto no espaço público quanto na esfera privada, pois é necessário haver um conjunto de normas de conduta para os homens. A questão é que na política a moral está subordinada ao poder. O príncipe tem tanto uma moral quanto uma função, mas a sua moral está subordinada à função de fundar e preservar o Estado. E nas palavras do próprio Maquiavel, cuide, pois, o príncipe de vencer e manter o Estado. Os meios serão sempre julgados honrosos e louvados por todos. Entre os capítulos 15 ao 19, nós encontramos aquilo que podemos chamar de o pequeno tratado da moral do príncipe. No capítulo 15, Maquiavel inicia dizendo que resta agora ver como deve comportar-se o príncipe em relação aos súditos e aos seus amigos.
E para falar sobre o comportamento do príncipe, Maquiavel leva em consideração a liberalidade e a parcimônia, no capítulo 16, a famosa questão se o príncipe deve preferir ser amado ou temido, no capítulo 17, a manutenção da palavra dada e a astúcia, no capítulo 18, e de que o príncipe deve evitar ser desprezado e odiado, no capítulo 19. É no capítulo 15 que nós encontramos a novidade do realismo de Maquiavel, onde ele diz que muitos imaginaram repúblicas e principados jamais vistos, mas que ele considera mais conveniente procurar pela verdade efetiva das coisas. No capítulo 18 nós encontramos a passagem famosa de que o príncipe deve saber utilizar a natureza animal, ou seja, de acordo com a situação, agir como leão ou como raposa, como nós já tratamos aqui. E no capítulo 19, por que ele diz que o príncipe deve evitar ser desprezado ou odiado? A razão é que assim ele irá evitar possíveis conspirações. Já que é um príncipe que tem a estima popular, é impossível que alguém seja tão temerário a ponto de conspirar contra ele. E ainda, um príncipe deve ter em pouca conta as conspirações enquanto o povo lhe for favorável. Mas quando este se tornar seu inimigo ou lhe tiver ódio, deverá temer todas as coisas e todo o mundo. A estes capítulos convém acrescentar ainda o 21º, onde Maquiavel fala sobre o que convém a um príncipe para ser estimado. Mas já chegou a hora de nos encaminharmos para a conclusão da nossa videoaula. E então, conseguiram entender por que para Maquiavel a virtude política tem a ver com habilidade, vigor, energia e astúcia? O pensador florentino lança mão do conceito de virtude como sendo a qualidade do grande líder político. Este conceito de virtude deve ser analisado em conjunto com outro conceito, o de fortuna, que aqui não tem o sentido de dinheiro ou riqueza, mas deve ser entendido como sinônimo de sorte e tem origem na figura da antiga deusa romana do destino. Esta relação entre virtude e fortuna é tão interessante que merece um vídeo só para tratar desta questão e que aqui nós não teremos condições de fazê-lo. A virtude para Maquiavel não é a mesma das virtudes de Platão e Aristóteles, da sabedoria, da coragem, da temperança e da justiça, e nem as virtudes da tradição religiosa, da fé, da esperança e do amor. Sem o otimismo dos filósofos da utopia que acreditavam na capacidade dos homens de formar governos sábios e virtuosos a partir do exercício da vontade e da razão, Maquiavel defende uma ética realista e utilitária. Foi essa visão de mundo que deu origem a uma conotação maquiavélica do pensamento de Maquiavel. Seu nome ficou associado a uma visão da política como uma arte de dissimulação, e maquiavelismo passou a simbolizar a face demagógica do poder. E você concorda com essa imagem? Ou acha que Maquiavel poderia abordar exatamente as mesmas ideias se ele vivesse nos dias de hoje na nossa sociedade? Qualquer que seja a resposta para estas questões, parece que a nossa sociedade não é muito diferente daquela que levou Maquiavel ao seu realismo e a uma visão negativa da natureza humana. Ainda precisamos lidar com os mesmos problemas em se tratando de relações de poder, e o homem ainda parece cheio de ganância e ambição. De qualquer forma, querendo dar conselhos ao príncipe ou ao povo, como posteriormente vai interpretar o filósofo Jean-Jacques Rousseau, o fato é que a obra O Príncipe de Maquiavel, com seu pequeno tratado de conduta moral, está gravado e eternizado na história da filosofia política e da ciência política. Até o nosso próximo estudo.